Terceiro canto, capítulo 1. Perguntas de Vidura. Shukadeva Goswami disse, após renunciar seu próspero lar e adentrar a floresta, o rei Vidura, o grande devoto, fez esta pergunta à sua graça Maitreya Rishi. O que mais há para se dizer sobre a residência dos Pandavas? Se Krishna, o Senhor de todas as coisas, atuou como vosso ministro, ele entrava naquela casa como se estivesse entrando em sua própria casa, e não se importava nem um pouco com a residência de Duryodhana. O rei perguntou a Shukadeva Goswami, onde e quando aconteceram o encontro e a conversa entre Santo Vidura e sua graça Maitreya Muni? Por favor, meu senhor, descreve este assunto para nós. O Santo Vidura era um grande devoto puro do Senhor, e devido a isso, as perguntas que ele fez à sua graça Rishi Maitreya devem ter sido muito significativas, no mais alto nível, e aprovadas pelos círculos eruditos. Sri Suta Goswami disse, o grande sábio Shukadeva Goswami era altamente experiente e estava satisfeito com o rei. Assim que o rei lhe fez estas perguntas, ele lhe disse, por favor, ouve os tópicos com atenção. Sri Shukadeva Goswami disse, o rei Dhritarashtra ficou cego sob a influência dos desejos ímpios de fomentar seus filhos desonestos, e em razão disso, ateou fogo à casa de Laka para queimar os Pandavas, seus sobrinhos órfãos. O rei não proibiu a ação abominável de seu filho Dushasana, quando ele puxou o cabelo de Draupadi, a esposa do divino rei Yudhishthira, apesar de as lágrimas dela terem lavado o pó vermelho de cima de seu seio. Yudhishthira, que nascera sem nenhum inimigo, foi desonestamente derrotado no jogo. Porém, como fizera o voto da veracidade, ele partiu para a floresta. Quando voltou no devido tempo e pediu a devolução do quinhão do reino, que por direito era seu, isso lhe foi negado da parte de Dhritarashtra, que estava dominado pela ilusão. O Senhor Krishna foi enviado por Arjuna à Assembleia como mestre espiritual do mundo inteiro, embora alguns, como Bhishma, ouvissem suas palavras como se estas fossem puro néctar, o mesmo não aconteceu com os outros, que não tinham absolutamente nenhum vestígio de trabalhos piedosos passados. O rei de Tarasa, ou Duryodhana, não levava muito a sério as palavras do Senhor Krishna. Quando Vidura foi convidado por seu irmão mais velho, Dhritarashtra, para uma consulta, ele entrou na casa e deu instruções que eram exatas e objetivas. Os conselhos de Vidura são famosos e suas instruções aprovadas por ministros de Estado peritos. Verso 11. Vidura disse, agora deves devolver o quinhão legítimo a Yudhishthira, que não tem inimigos e que tem sido tolerante durante incontáveis sofrimentos causados por tuas ofensas. Ele está esperando com seus irmãos mais novos, entre os quais está o vingativo Bhima, respirando pesadamente como uma cobra. Certamente tu tens medo dele. O Senhor Krishna, a personalidade de Deus, aceitou os filhos de Prita como seus parentes, e todos os reis do mundo estão com o Senhor Sri Krishna. Ele está presente em sua casa com todos os membros de sua família.
os reis e os príncipes da dinastia Yadu, que conquistaram um número ilimitado de governantes, e ele é o senhor deles. Tu mantens a ofensa personificada, Duryodhana, como teu filho infalível. Mas ele tem inveja do Senhor Krishna, e por estares assim mantendo um não devoto de Krishna, estás desprovido de todas as qualidades auspiciosas. Livra-te dessa má sorte o mais breve possível e faze o bem para toda a família. Enquanto falava dessa maneira, Vidura, cujo caráter pessoal era apreciado por pessoas respeitáveis, foi insultado por Duryodhana, que estava cheio de ira e cujos lábios tremiam. Duryodhana estava na companhia de Karna, seu irmão mais novo, e Shakuni, seu tio materno. Quem mandou este filho de uma criada vir aqui? Ele é tão desonesto que defende o interesse do inimigo contra aqueles que o criaram e o sustentaram. Expulsai-o do palácio imediatamente e deixai-o apenas com a sua respiração. Tendo o ouvido trespassado por flechas e aflito no âmago do seu coração, Vidura largou seu arco na porta e deixou o palácio do seu irmão. Ele não estava triste, pois considerava que os atos da energia externa eram supremos. Por sua piedade, Vidura obteve as vantagens dos piedosos Kauravas. Após deixar Hastinapura, refugiou-se em muitos locais de peregrinação, que são os pés de lótus do Senhor. Desejando alcançar uma vida piedosa de alto grau, viajou a locais santos onde se encontram milhares de formas transcendentais do Senhor. Ele começou a viajar sozinho, pensando somente em Krishna, por vários locais santos, tais como Ayodhya, Dwaraka e Mathura. Viajou por onde o bosque, a colina, o pomar, o rio e o lago são todos puros e impecáveis, de onde as formas do ilimitado decoram os templos. Assim ele fez a peregrinação. Enquanto atravessava assim a terra, ele simplesmente cumpria deveres para satisfazer o Supremo, Senhor Hari. Sua ocupação era pura e independente. Ele estava constantemente santificado por tomar seu banho em locais santos. Embora estivesse vestido como um mendicante, não cortasse o cabelo, nem tivesse uma cama na qual pudesse se deitar. Deste modo, sempre passava despercebido por seus vários parentes. Assim, enquanto viajava a todos os locais de peregrinação na terra de Bharatavarsha, ele visitou Prabhasa Kshetra. Maharaj Yudhishthira era o imperador naquela época e mantinha o mundo sob uma única força militar e sob uma única bandeira. Em Prabhasa, no local de peregrinação, ele ficou sabendo que todos os seus parentes tinham morrido devido a uma paixão violenta, assim como toda uma floresta queimada devido ao incêndio produzido por uma fricção de bambus. Depois disso, ele procedeu rumo ao oeste, onde flui o rio Sarasvati. Às margens do rio Sarasvati havia 11 locais de peregrinação, a saber, 1. Trita, 2. Ushana, 3. Manu, 4. Prito, 5. Agni, 6. Asita, 7. Vayu, 8. Sudarsa,
9, Go, 10, Gurra e 11, Shraddha Deva. Vidura visitou todos eles e executou os devidos rituais. Havia também muitos outros templos de várias formas de Vishnu, a suprema personalidade de Deus, estabelecidos por grandes sábios e semideuses. Esses templos eram marcados com os principais emblemas do Senhor e sempre faziam as pessoas se lembrarem do Senhor, Krishna, a original personalidade de Deus. Depois disso, ele passou por províncias muito prósperas, tais como Surat, Sauvira e Matsya, e pela Índia Ocidental, conhecida como Kurunjangala. Por fim, ele chegou às margens do Yamuna, onde se encontrou com Uddhava, o grande devoto do Senhor Krishna. Então, devido ao seu grande amor e sentimento, Vidura abraçou Uddhava, que era um companheiro constante do Senhor Krishna, e anteriormente fora um grande discípulo de Brihaspati. Vidura então perguntou-lhe quais eram as novidades da família do Senhor Krishna, a personalidade de Deus. Por favor, dize-me, se as originais personalidades de Deus que se encarnaram a pedido de Brahma, que nasceu da flor de lótus proveniente do Senhor, e que aumentaram a prosperidade do mundo, elevando a todos, estão bem na casa de Shurasena. Por favor, dize-me se o melhor amigo dos Kurus, nosso cunhado Vasudeva, está bem. Ele é muito magnânimo, ele é como um pai para suas irmãs, e ele é gentil com suas esposas. Ó Uddhava, dize-me, por favor, como está Pradyumna, o comandante supremo dos Yados, que foi cupido em uma vida anterior. Rukmini deu à luz como seu filho com o Senhor Krishna, pela graça dos Brahmanas a quem ela agradou. Ó meu amigo, dize-me se Ugrasena, o rei de Satvatas, Vrishnis, Bhojas e Dasharhas está bem agora. Ele foi para muito longe de seu reino, deixando de lado todas as esperanças de recuperar seu trono real, mas o Senhor Krishna novamente o impulsou. Ó cavaleiros, como está Shamba? Seu aspecto indica que ele é certamente o filho da personalidade de Deus. Em um nascimento anterior, ele nascera como Kartikeya, no ventre da esposa do Senhor Shiva, e agora ele nasceu no ventre de Jambavati, a mais rica esposa de Krishna. Ó Uddhava, como está Yuyudhana? Ele aprendeu as complexidades da arte militar com Arjuna e atingiu o destino transcendental que é muito difícil de ser atingido até para os grandes renunciantes. Dize-me, por favor, se Akrura, o filho de Shwapalka, está bem. Ele é uma alma impecável e rendida à personalidade de Deus. Certa vez, ele perdeu seu equilíbrio mental devido a seu êxtase de amor transcendental e caiu na poeira de uma estrada que estava marcada com as pegadas do Senhor Krishna. Assim como os Vedas são o reservatório de propósitos sacrificiais, a filha do rei Devaka Bhoja concedeu a suprema personalidade de Deus em seu ventre, assim como a mãe dos semideuses o fez. Ela, Devaki, está bem? Peço licença para perguntar se Aniruddha está bem. É ele quem satisfaz todos os desejos dos devotos puros. Ele tem sido considerado desde muito tempo como sendo a causa do Rig Veda, o criador da mente e a quarta expressão plenária de Vishnu.
Ó sóbrio Uddhava, os outros, tais como Hridika, Charudeshna, Gada e o filho de Satyabhama, que aceitam o Senhor Krishna como a alma do eu e assim seguem seu caminho sem desvios, eles estão bem? Permita-me perguntar ainda se Maharaj Yudhishthira está agora mantendo o reino de acordo com os princípios religiosos e com respeito pelo caminho da religião. Anteriormente, Duryodhana estava ardendo de inveja, porque o Yudhishthira estava sendo protegido pelos braços de Krishna e Arjuna, como se esses braços fossem seus próprios braços. Por favor, dize-me se o inconquistável Bhima, que é como uma cobra, já lançou sua ira há muito reprimida sobre os pecadores. O campo de batalha não podia sequer tolerar o admirável pesadelo de sua massa quando ele punha o pé no caminho. Por favor, dize-me se Arjuna, cujo arco, chamado Gandiva, e que é sempre famoso entre os guerreiros de quadriga por subjugar seus inimigos, está indo bem, uma vez ele satisfez o Sr. Shiva, cobrindo-o de flechas quando Shiva apareceu como um falso caçador não identificado. Como vão os irmãos gêmeos, que são protegidos por seus irmãos, assim como o olho sempre é protegido pela pálpebras, eles são protegidos pelos filhos de Prita, que tomaram de volta o seu reino legítimo das mãos de seu inimigo Duryodhana, assim como Garuda tirou o néctar da boca de Indra, o portador do raio. Ó meu senhor, Prita, Prita ainda vive? Ela só vivia por causa de seus filhos órfãos. De outro modo, para ela seria impossível viver sem o rei Pandu, que fora o maior dos comandantes e que sozinho conquistara as 4 direções, simplesmente com a ajuda de um segundo arco. Ó nobre, lamento apenas por ele, Dhritarashtra, que se rebelou contra o irmão depois de este morrer. Ele me expulsou da minha própria casa, embora eu seja seu sincero bem-querente, porque ele aceitou a linha de ação adotada por seus próprios filhos. Não me surpreende o fato de eu ter viajado por todo o mundo sem ser visto por outras pessoas. As atividades da personalidade de Deus, que são como as de um homem neste mundo mortal, são desorientadoras para os outros. Mas eu conheço sua grandeza por sua graça e assim sou feliz sob todos os aspectos. Apesar de ele ser o Senhor e de estar sempre desejando mitigar a aflição dos sofredores, ele, Krishna, absteve-se de matar os Kurus, embora eles estivessem cometido todas as espécies de pecados, embora ele tivesse visto outros reis agitando constantemente a terra através de suas fortes manobras militares, executadas sob o ditame de 3 tipos de falso orgulho. O aparecimento do Senhor é manifesto para a aniquilação dos arrogantes. Suas atividades são transcendentais e são desempenhadas para a compreensão de todas as pessoas. Caso contrário, visto que o Senhor é transcendental a todos os modos materiais, que propósito ele poderia cumprir vindo à Terra? Ó meu amigo, portanto, por favor, canta as glórias do Senhor, que é para ser glorificado nos locais de peregrinação. Ele é não nascido, apesar do que aparece devido à sua misericórdia, sem causa para com os governantes rendidos de todas as partes do mundo. Foi somente no interesse deles que ele apareceu na família
de seus devotos puros, os guiados.